Gente, E eu, e eu vejo sim, assim, esse tema de hoje, ele é um tema que de certa forma ele vem mesmo para talvez dar um grande guarda-chuva. E talvez fosse até interessante se nesse momento, não sei no futuro se essa discussão voltar, ter várias das pessoas que participaram anteriormente, eu acho que enriquecer essa discussão no futuro. E aí, ou seja, trazer outras visões sobre aqueles temas, já agregando uma discussão local global, né? Isso, perfeito. Aproveitando que eu estou com o microfone, como diz Romualdo, eu acho que também tem uma questão, eu fico pensando, de uma cobrança pessoal nossa. Antes de cobrar o poder público, a gente precisa se cobrar. E é uma coisa diária isso, porque com todo o conhecimento que a gente tem, a gente cai na rede, né? Interessante assim, eu estava aqui numa palestra, um debate, chego em casa, a pia entupiu, a primeira coisa que eu pensei, vou botar diabo verde. Né? Aí falei, não, que besteira que bobagem que eu estou falando, né? Imagine se eu botar diabo verde que vai interferir na água. Então, assim, por mais conhecimento que a gente tem, é uma fiscalização que a gente tem que ter diária com a gente, né? Porque essa cobrança a gente tem com a gente, porque a gente cai na rede e vai, como diz assim, a gente quer ir atrás dos Estados Unidos, a gente vai atrás de como todo mundo faz, né? E a gente precisa fazer diferente. Então, aqui ele me pediu a palavra. A ONU tem promovido debates nas décadas atrás no que tange a liberação de CO2 para a atmosfera. Teve várias tentativas de acordo, como Rodada de Doha, Rio 92 e recentemente a Rio +20. E agora teve o Acordo de Paris, né, que até o Brasil ratificou se comprometendo a seguir o tratado. Até que ponto a gente pode confiar que as nações podem seguir o Acordo de Paris, sendo que indiretamente isso atrapalha o desenvolvimento delas, como a China, a Índia, os Estados Unidos e os países de desenvolvimento, os novos tigres asiáticos, o próprio Brasil, isso pode atrapalhar. E eu tenho dúvida também o gás xisto. Até que ponto o gás xisto pode mudar a matriz energética no futuro, já que se conseguir a plena manipulação do gás, se tornar segura a manipulação dele, há estudos que dizem que pode mudar esse cenário, tipo, substituir o petróleo como principal fonte energética, entendeu? E queria saber também por que há tanto descaso assim, do Estado na tentativa de promover energias limpas. Por exemplo, o Nordeste tem uma grande riqueza de ventos. Podia usar o Nordeste como uma fonte de energia eólica. As hidrovias que você citou ali. Porque a maioria das hidrovias estão no sul, no eixo Mato Grosso, São Paulo, por causa do escoamento de soja daqueles estados. E também eu queria, sobre a matriz energética brasileira. A gente tem Angra 1 e Angra 2, que são fontes de energia nuclear. E a gente, principalmente, né, tem essas usinas nucleares, as termoelétricas e tem as usinas hidrelétricas. O Brasil não tem muito investido em energias limpas. Por que não, mesmo tendo impactos, por exemplo, as hidrelétricas, além de alagar as florestas e ter detrimentos na questão biológica, também a desalocação das populações ribeirinhas, né? Apesar disso tudo, a liberação de CO2 nas hidrelétricas não é bem inferior às termoelétricas, e apesar disso, a usina nuclear também não tem uma pequena liberação de gás na atmosfera, mesmo ela poluindo os leitos marinhos. Então, eu queria saber mais realmente como investir na matriz energética, se é nuclear, hidrelétrica, e porque há esse descaso do Brasil. Gente, como é seu nome? Porque foi muitas perguntas, né? Certo. Como é seu nome? Lohan? Lohan, menino. Queria ter um filho igual a você. Eu tenho. Eu tenho. Então, Lohan, muito burras as questões. Você coloca a questão do gás de xisto. Vai ser uma grande discussão, né? Os Estados Unidos começou a explorar com muita força. A gente sabe que tem
que tem um potencial. Mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender que toda a exploração energética no planeta tem um interesse econômico por trás, né? Então, hoje o planeta tem uma base, a indústria mundial, a base dela é petróleo. A gente não vai conseguir mudar, e aí a grande dificuldade, eu já entrando no Acordo de Paris, relacionando os dois temas. A grande dificuldade hoje é você desligar toda a base da produção econômica mundial baseada em petróleo. Como você faz isso do nada, ou em 10, 20 anos, você alterar radicalmente o modo de produção, que é baseado em petróleo, para uma outra fonte? Esse processo a gente sabe que não vai ser rápido, por mais que a gente queira que ele ocorra, ele vai ser muito lento, porque senão os impactos serão maiores ainda, a gente sabe. Para a gente consumir o feijão que a gente consome aqui na região, ele vem de longe, possivelmente. O arroz vem, muita parte vem do sul. Isso é transporte por rodovia. Você imagina a gente alterar essa rota de uma hora para outra, não há dinheiro para investir em outras rotas alternativas da noite para o dia, com uma rapidez que a gente deseja. Tem que ser feito alguma coisa, isso é óbvio. O Estado ele tem que começar a investir, mas o Estado ele vai muito de acordo com as necessidades e a demanda empresarial. Então, de certa forma, se a gente deixa esses desenvolvimentos na mão do mercado só das grandes empresas, elas vão trilhar o caminho que leva a ter maiores rendimentos, né? E com isso você pode estar retardando o desenvolvimento de fontes de energia que sejam mais sustentáveis ou menos emissoras de gases de efeito estufa. Você coloca a questão, então, respondendo a questão da COP, né, da Conferência das Partes de Paris, ninguém garante que esse acordo vai ser efetivado. A ONU tem um relatório que ela libera a cada 10 anos, se não me engano, desde a década de 80. O Estado do Mundo. É algo assim o título, agora eu não me lembro, tem no site da ONU. A gente vê que todos os indicadores ambientais só têm piorado. Não há nenhum indicador que melhore, por mais que existam as conferências mundiais da ONU e tudo mais. Pedro está querendo participar da discussão. E aí, a gente só tem piora na... A gente certamente está tendo, ainda que ocorra todas essas discussões, uma piora das condições planetárias, porque muito do que a gente discute não é efetivado porque não rende para as grandes empresas, não traz nenhum tipo de vantagem econômica para as grandes empresas. E os desenvolvimentos dentro do sistema capitalismo de forma geral, capitalista, ele está relacionado à geração de lucro, né? Então, se a solar, por exemplo, no Brasil ainda não deslanchou, porque, né, uma fonte renovável. O Brasil tem sol à vontade o ano inteiro, já tem mapa solarimétrico brasileiro indicando as principais regiões, já tem mapa de energia potencial eólico realizado pelo CEPEL, que é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica do Brasil. A gente já sabe onde tem e onde a gente pode gerar esse tipo de energia, mas não tem investimento nessa área porque ainda a iniciativa privada não se deslocou e o Estado não força, digamos, tem forçado com muita dificuldade o desenvolvimento dessas fontes energéticas. Então, basicamente, a gente está amarrado ao petróleo por algumas décadas, ainda que a gente queira mudar a rota de desenvolvimento. E a gente, dentro dessa lógica de funcionamento do sistema econômico, a gente só vai mudar essa rota se as novas fontes também gerarem rendimento para as grandes empresas, ou a gente inverte essa ordem e coloca prioridade baseada nas necessidades sociais e não simplesmente na necessidade de ganho das grandes empresas do planeta, né? Então essa é uma outra lógica, inclusive muito maior do que nós aqui, mas que a gente tem que começar a fomentar essa discussão. Que globalização que a gente quer, né? Que tipo de inserção nesse mundo globalizado a gente quer estar? Dentro da mesma lógica de importar tecnologia que emite muito gás de efeito estufa, que muitas vezes gera exclusão social, mas a gente está, digamos, entrando nessa globalização, ou a gente prefere não entrar dessa forma ou propor uma nova forma de se agregar aos outros países do mundo? É uma discussão que tem que ser feita. Às vezes a gente faz a discussão local, mas ela está amarrada. O Porto Sul possivelmente está amarrada em linhas de financiamento globais. A gente discute, a gente briga aqui, tem que brigar no local. Mas muitas vezes essas decisões foram tomadas na China, em Nova York, e vão afetar a população de Ilhéus e região aqui.
Então isso eu acho que essa consciência política é o salto que a gente tem que ter na discussão para entender que esses interesses muitas vezes estão ligados ao capital internacional e não numa proposta, por mais que o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, pode indicar que vem desenvolvimento para a região, muitas vezes é o inverso, né? Vão auferir rendimentos daqui e de outras partes do Brasil por conta da ferrovia, mas não necessariamente vão ficar benefícios para a região. Você colocou alguma outra questão que eu não me lembro? Pode ser que eu tenha perdido. Michel Temer... Tem que repetir mesmo? Tá. Michel Temer recentemente esteve na China, no encontro da cúpula do G20, e ele se encontrou com o primeiro-ministro chinês, que é Xi Jinping. E nessas conversas, teve o interesse chinês em investir novamente na FIOL, que é a Ferrovia Oeste-Leste, e provavelmente o Porto Sul pode ser retomado por investimento chinês. Era só isso que eu queria ler. A minha também. Várias fazendas de cacau já foram cortadas e o dinheiro, em vez de vir para nós, a indenização, foi para o Banco do Brasil, que são as fazendas todas endividadas com o banco, por causa daquela história toda da vassoura de bruxa. Eu poderia receber 140 mil, não recebi um centavo. Eu vou passar para você, Rui, depois o Socorro vai querer dar uma palavrinha. Minha pergunta é muito simples, é muito básica. Eu também não acredito muito no governo para ele trabalhar para diminuir o impacto ambiental ou até mesmo não causar. Diante do que já causou, eu acredito muito nas ONGs, nas escolas como Vale Verde, Vende da Serra, que trabalha essa nova geração aí do seu filho para que ele venha para o mundo com a ideia, né, de meio ambiente já diferente. Eu queria ver na sua ótica, você acredita que essa mudança pequena, que acontece muito vagarosa, é o suficiente para a gente reverter esse quadro? Ou se continuar do jeito que está e estamos perdidos mesmo? Vou ler aqui uma coisa interessante, que é uma análise que foi encaminhada para as pessoas que ainda se reúnem e tratam da questão do Porto Sul, que a gente não deixou morrer, porque ele não morreu ainda. A gente quer que ele morra. Que foi do professor Jorge Ori. Ele diz o seguinte: os chineses vão continuar se mostrando interessados e os governantes brasileiros animados e iludidos para ganhar mais um dinheirinho. O interesse dos chineses é estudar as oportunidades. E se houver um negócio da China, entre aspas, ou melhor, agora, negócio do Brasil, uma galinha morta, ou ficar com boa parte dos empreendimentos sem colocar um renminbi, é isso o nome da moeda? Renminbi, yuan. Eles aproveitarão. Só virão se for dessa forma. Olha a análise global e a importância do que foi colocado. Por isso, podem se preparar e se acostumar com as notícias dos investimentos deles e até a presença na Bahia e em Ilhéus de missões chinesas. Eles têm dinheiro, mas não são bobos e sabem fazer contas. Ao fazer as contas, perceberão que elas não fecham e arrepiam carreira, como ocorreu com a privatização da CELG-G. Em relação à FIOL, o que eles pretendem ou gostariam era fazer uma sociedade binacional, ingressando no capital da Valec, com base em acordo bilateral e contratando a obra sem licitação, financiado parte do dinheiro deles, mas a maior parte com o dinheiro brasileiro, incluindo recursos dos fundos de desenvolvimento regional, BNB e BNDES. É o que o governo brasileiro e baianos acenam, mas no final das contas vão perceber que não é institucionalmente possível ou não terão segurança jurídica e as contas econômicas não fecham. A FIOL vai ser uma outra transnordestina, a menos que Lula volte com todo o poder em 2018. Como vocês não acreditam nessa possibilidade?
Depois dessa eu não precisaria falar, mas vou responder qual é o seu nome mesmo? O Rui, vou responder o Rui. Na verdade, é a materialização dessa discussão que a gente está fazendo. Para quem não entende, eu acho que analisar o Porto Sul vai entender bem essa lógica de interesses econômicos e outros tantos que estão relacionados. Então, Rui, é uma questão muito difícil, cara. Difícil, mas eu acho que só pode haver mudança se pelas margens do sistema forem surgindo alternativas, né? Porque se a lógica central, digamos, a lógica mainstream, digamos, de funcionamento do sistema econômico atual, quando eu falo sistema econômico, a gente acaba envolvendo praticamente tudo, né? Porque assim, quem investe, por exemplo, na soja que é produzida no Mato Grosso, são investidores globais que estão colocando dinheiro nas empresas que produzem aquelas vastas monoculturas de soja lá, que é exportado para a Europa para alimentar porcos, por exemplo. Ou mesmo a produção de milho nos Estados Unidos, né? Aqueles corn belts lá, aqueles vastos cinturões de produção de milho que produz biocombustível, milho usado para gerar combustível que os carros depois vão rodar na rua com um único passageiro, um único indivíduo dirigindo aqueles carrões. Então, assim, essa é a lógica central. Rendimento, onde há rendimento, o capital, a tendência é o capital investir. Onde não tem rendimento, vai ficar nas margens do sistema. Então, a meu ver, essa discussão toda que a gente está fazendo, local, global, ela passa por essa discussão, porque os locais hoje, o nível local, ele é influenciado muitas vezes por recursos que estão do outro lado do planeta, mas estão investindo no Porto Sul aqui, que estão investindo na produção de eucalipto, talvez mais ao extremo sul aqui da região, e está alterando toda a dinâmica regional, impactando talvez nas populações indígenas, impactando nas populações pescadores aí, e no conjunto das populações que habitam e habitavam essa região, um investimento que vem distante. As pessoas nem conhecem, mas vão lá no banco e investem naquele fundo que investe na empresa X que chega aqui à região. Então, se a gente não começar a fomentar uma nova lógica, inclusive que foge dessa lógica, ou seja, é um novo paradigma de fato, é um novo paradigma de sociedade, que pense não só, digamos, na geração do lucro como uma forma de objetivo único de vida, né? Ou seja, o dinheiro pelo dinheiro, é você investir para receber ao final mais dinheiro e assim sucessivamente. Uma lógica que busque talvez trazer cultura, mais cultura, digamos, e cultura no sentido de produção cultural mesmo, para envolver as pessoas que estão cada vez mais dentro de casa, né? Apartadas da sociedade, mais alienadas, e com isso, quanto mais alienadas, mais acabam consumindo individualmente para encher a sua casa de produtos, e mais distante, às vezes, do vizinho do prédio, que está uma parede separando um do outro e não tem um mínimo de relação, nem sequer para talvez mobilizar para tirar um síndico que é corrupto. Você imagina a gente modificar então o sistema de uma cidade que é muito maior. Então, eu acho que passa por isso. Eu acho que essas iniciativas que você coloca, essas pequenas questões que a gente olha na agricultura, agroecologia, movimentos de produção de alimento mais sustentável, agroecológico, talvez nas próprias cidades, movimentos culturais, movimentos criativos que se juntam na casa de uma pessoa e começam a produzir uma nova lógica de geração de material para a internet, de material para divulgação de determinadas ideias que fogem a esse padrão geral. Eu acho que só assim que a gente vai conseguindo talvez minar essa lógica central de produção e de consumo e de vida. Eu acho que de viver, né? Da forma de se viver hoje, de se colocar no mundo, ela vai sendo, e através desses exemplos é que a gente vai tentando amplificar essa atuação para outras regiões também. Eu vejo dessa forma, não sei se é muito otimismo ou também pessimismo, né? De olhar talvez essas iniciativas pequenas dentro desse sistema central que acaba que vai consumindo tudo e vai transformando tudo em algo que seja vendável ou consumível e que não tenha uma relação além dessa, relação de consumo mesmo, a relação simplesmente de consumo, e que está mostrando, eu acho que eu mostrei alguns elementos ali nessa apresentação que indicam as mudanças ambientais globais.
elas nada mais são do que um paradigma de vida que está se mostrando insustentável. E a discussão não é só do sistema econômico, do modo de produção econômica, que vem junto com toda uma base material e cultural da vida que se insere aí, que precisa ser revista, que precisa ser alterada e, de certa forma, precisa ser revolucionada, que não é simplesmente reforma que vai trazer solução para esse sistema, não é simplesmente uma reforma que vai trazer, ou algumas reformas, mas sim, eu acho que uma revolução que vai partir dessas iniciativas, a meu ver, pequenas, que começam lá no local, mas que vão mostrando que tem potencial de agregar e de transformar a nossa forma de ver e de viver o mundo, né? Acho que é um pouco isso, não sei se eu respondi, mas também não tem resposta nesse sentido, é mais uma divagação mesmo. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui. Opa. Boa noite. Eu queria falar sobre a questão de agricultura. A Monsanto é uma empresa de transgênicos, né? Vegetais transgênicos, e ela acaba produzindo, como é que eu posso dizer? Fertilizantes, como você disse, que acaba prejudicando o meio ambiente. Porém, por outro lado, ela acaba produzindo vegetais acaba sendo mais baratos no mercado do que os próprios orgânicos em si. E eu queria saber se acabaria sendo mais vantagem a Monsanto por Monsanto e, tipo, acabaria sendo mais vantajoso manter, como é que eu posso dizer? Valeria mais a pena ter os vegetais transgênicos mais baratos e continuar tendo os impactos ambientais, ou acabar de vez? Monsanto boa ou Monsanto acabaria sendo ruim para o meio ambiente e a sociedade? Ok, obrigada, Daílson. Boa noite. Meu nome é Odailson. Eu vou falar mais assim no termo local. Realmente o senhor colocou vários pontos que a gente já discutiu aqui, como mobilidade urbana, saneamento. Antes de fazer uma colocação, eu esqueci o nome da senhora. Marialva. Nós temos em Ilhéus uma cooperativa de catadores de resíduos sólidos, que há 6 anos e meio nós estamos lutando para implantar de vez a coleta seletiva no município de Ilhéus. 6 anos e meio, certo? Mas nós tivemos avanços, muitos avanços, em que nós temos PEVs em Ilhéus, pontos de entrega voluntária. Esses PEVs são reconhecidos nacionalmente. Também nós retiramos os catadores de dentro do lixão. Alguns deles retornaram, mas alguns ainda permanecem nessa cooperativa. Eles fazem a coleta diária em pontos de grandes geradores. Eles estão inseridos em projetos do governo federal, sociais, e dos 80 famílias, 80 catadores, que hoje são reconhecidos como agentes ambientais, eles estão morando na Minha Casa Minha Vida. 34 moram no Morado do Porto e mais 30 agora vai para esse novo empreendimento. E isso é um trabalho da sociedade civil e onde também o INDE faz parte. Eu sou da Associação de Moradores do Hernani Sá, onde é que é o bairro piloto para a implantação da coleta. Dentro também. A presidente da cooperativa é uma catadora. A guerreira. Ela continua ainda no sistema. E uma das coisas que eu continuo brigando, vou continuar, é a mudança pessoa. Hoje, Dona Deise Meire, ela mudou. Hoje é uma cidadã que briga pelos seus direitos.
É. É. Nós estamos com 2 PEVs funcionando no CAI 3, aqui na Avenida Canavieiras. Nós montamos, é um lugar de trabalho mesmo, nós montou um PEV, um ponto de entrega voluntária, onde tem muitas pessoas hoje separando seu resíduo entre seco e molhado. E no Hernani Sá, na frente da Associação de Moradores, tem um PEV também, um ponto de entrega voluntária, né? Voltando para aqui, aliás também, a sociedade civil, quer dizer, o GT é o Grupo de Trabalho de Requalificação e Implantação da Coleta Seletiva no município de Ilhéus, e é formado por 20 cadeiras, 10 da gestão pública, 9 cadeiras de entidades e sociedade civil e uma da Câmara, certo? Nós passamos 3 meses elaborando a lei de resíduos sólidos no município, que o governo federal pediu para fazer isso, né? Cada município tem que ter sua lei. E passamos 3 meses a sociedade civil e, às vezes, a Secretaria do Meio Ambiente se fez presente, né? E a educação também. Foi encaminhado para a Procuradoria do município, de urgência encaminhar isso para a Câmara para ser aprovado. Passou apenas 1 ano e 3 meses na mão da gestão pública e, com pressão popular, ela foi para a Câmara com 91 artigos, certo? 91 artigos, e foi aprovada sem modificar uma vírgula. Hoje existe a lei de resíduos sólidos no município, né? E para falar, eu não falei, mas eu venho dessa linha há 8 anos como numa função de associativismo, né? E hoje me coloquei à disposição da Câmara, mas com alguns objetivos. E esse é um dos objetivos, né? Voltando aqui, nessa colocação toda em relação ao futuro do país, ao futuro do mundo, futuro de Ilhéus, no que o senhor viu ali. Eu ando assim no sertão, e o sertão tem uma coisa assim interessante, que são as cacimbas, né? As cacimbas que a pessoa passa um ano todo com praticamente 30 mil litros de água, da água de chuva. Eles recuperam na época de chuva, né? E passam. Passam dificuldade, mas passam. Eles utilizam o meio que ele tem. Nós temos dentro da cidade grandes empreendimentos que fazem questão de não reaproveitar a água de chuva, né? E é uma das políticas que nós temos que rever, né? E cobrar